Então, eu tive que vir fazer um vídeo com esse tema porque eu não imaginava. Ai, minha voz tá ruim, tá muito ruim. Eu não imaginava que eu ia ver tanta coisa assim, sabe? Tanta coisa zoada em um curto espaço de tempo. Falando a real, assim, o que eu vim percebendo é que as coisas vêm desandando a cada ano, a cada mês, a cada semana e a cada dia que passa, tá? Infelizmente as coisas estão tomando um rumo muito zoado, tá? Pra você que não tá entendendo o que eu tô dizendo, logo na intro desse vídeo, é só jogar no YouTube, que a minha garganta tá meio estranha. Aí eu tô falando tudo zoado. É Wilker Leon e professor, que vocês vão entender exatamente o que eu estou falando aqui, tá? Então, assim, teve um youtuber, né? Esse aí que eu acabei de falar, que acabou expondo demais situações ali, né, durante aulas, numa instituição, se eu não me engano, acho que não sei se é federal ou se é estadual, acho que é federal, né? E é um youtuber direitista, fascista, né? Que ele dá a entender que ele é um cara fascista. Já vou deixando claro que eu não gosto de direitistas, fascistas, conservadores, né? Só os da minha família, né? De resto... mas você é esquerdista? Você é de esquerda? Cara, eu não sou esquerdista, tá? Mas eu me identifico com o feminismo, né? Que é um movimento de esquerda, de esquerdista. E eu me identifico muito mais com movimentos de esquerda do que de direita, né? Mas eu não sou esquerdista, só adianto vocês isso, que eu não sou esquerdista. Mas ainda assim, a situação em geral, assim, é toda zoada, entendeu? Por quê? Porque o cara, ainda que ele não mostre, não filme os professores, não exponha a imagem deles, ele tá expondo toda a situação em geral. Porque assim, o que acontece? Essas instituições públicas em geral, independentemente se é estadual ou federal, elas têm muitos esquerdistas, né? Então, independente se é doutrina ou não, enfim. Normalmente sempre haverão estudantes e também trabalhadores, né? Os professores de esquerda, esquerdistas. E infelizmente esse narcisista infeliz, porque você vê assim a maneira como ele fala com o professor, ele se coloca numa situação superior, só porque ele é advogado, e ele tenta refutar as falas, não só de um, mas de vários outros professores que ele tem aula, né? E é muito louco, porque só ele tá ali, né, se aparecendo, refutando a imagem a fala desses professores, de alguns alunos também, enquanto todos os outros alunos, exceto por um ou outro, estão ali, caçoando da cara dele. Porque é ridículo. É o cúmulo do absurdo. Você vê como que as coisas estão chegando hoje em dia, né? O que o cara tá fazendo ali é uma pura chacota dos professores, né? E, obviamente, não tá ali necessariamente para estudar. Ele tá ali para causar, para tumultuar. Tanto é que até o professor falou isso, né? E eu vi a aula do professor, eu falei, nossa, falei assim, que da hora, né? Falei, que da hora. Minha voz tá começando a falhar. Precisando tomar um pouco de água. Então, eu
eu não sou muito fã de história, tá? Que nem minha mãe é professora de história, minha mãe é fãzaça de história, esquerdista, tudo mais, né? Mas eu gosto de outras disciplinas, né? Ligadas às ciências humanas. Mas eu me coloco no lugar do professor porque, obviamente, eu sou professora, né? Atuei nas instituições de ensino estaduais, né? Escolas, tá? Não faculdades, essas coisas assim. Eu não tenho nem mestrado, só tenho graduação mesmo. Licenciatura, tá? Lecionei química e, assim, mesmo se eu não fosse professora, mesmo se eu não fosse licenciada, eu tenho familiares que são professores. Então, assim, não é só minha mãe. Entende? Então, tem minha prima, minha avó, meu tio, uma galera que é professor. E sim, mesmo se eu não fosse professora, eu me colocaria no lugar destes professores, ou desse professor específico, porque não é fácil, sabe? Já não basta os professores de ensino básico, fundamental, ensino médio, independente se é escola privada, se é escola pública, né? Passa um perrengue danado com um deboche dos alunos e tudo mais, né? Eu sei como é isso, eu passei por isso, não só o deboche, mas a falta de educação, a falta de respeito, né? A falta de noção, falta de empatia que eles têm muitas vezes, né? É terrível. Então, isso gera um caos. Quando você não tem estrutura mental para lidar com aquilo, muitas vezes isso daí vai, além de te causar um dano mental, vai te causar um dano físico, como foi o meu caso, entende? Tá difícil aqui, mas vamos que vamos. Então, o que eu acho que pode acontecer? Eu não duvido que aconteça, tá? Eu tenho quase certeza que pode acontecer daqui a um tempinho. Daqui a um tempinho, tá? Se as coisas continuarem tomando esse rumo, não duvido que possam tirar os celulares dos estudantes das universidades, tanto públicas quanto privadas, por conta dessa palhaçada toda. Em querer expor falas, né, de professores, a ponto de querer refutar, né, zombar do que eles estão falando, entre outras situações também, né. Então, olha só, né, o nível que a gente tá chegando, a gente pode chegar num patamar, assim, onde a gente nunca poderia imaginar a gente pode chegar, né? E é possível que aconteça assim, porque, ó, você vê, nas escolas estaduais já aconteceu, escolas, né? Os alunos são proibidos de usarem celulares. Ainda bem. Poderiam ter feito isso faz muito tempo, né? Principalmente na época que eu tava dando aula e tudo mais, mas enfim, importante que fizeram. E com essa onda de gente retardada, de gente sem noção, sem empatia, que é o caso desse rapaz aqui, desse moleque, né? Isso só fortalece essa ideia de que, sim, vou ter que barrar o uso de celulares durante as aulas nas faculdades estaduais, federais, né? Enfim. Então, o que falar a respeito desse povo aí, desses moleques aí? E até de algumas mulheres que de repente fazem isso e eu nem sei. Eu só vejo homem fazendo isso, só moleque. Homem, entre aspas, moleque. Então, assim, pessoal, é um povo que geralmente não tem senso crítico, não tem noção, não tem bom senso, não tem empatia, não tem também o que fazer. Né? Porque assim, se o cara tá ali pra assistir aula, ele tem que assistir aula, adquirir conhecimento, e ele expõe os professores,
e debate com esses professores e reforça que a ideia dele é a melhor, dando a entender que ele é o fodão, que ele é o narcisista daqueles, olha, são pessoas assim que não tem, cara, não sei nem como explicar isso aqui, não sei nem como expor. São pessoas que têm um complexo de superioridade que se encaixa no transtorno narcisista, e eu tenho certeza que não só ele, mas como outras pessoas que venham a fazer isso, também que eu acredito que outras pessoas poderão vir a fazer isso, sabe? Não só a galera que tá na faculdade, ou que tá aí ainda se formando no ensino médio, né? Que isso não só pode, como vai acontecer. Eu prevejo que isso vai acontecer, cara. Não que eu seja vidente, né? Clarividente, tenha visto isso em tarô, mas, é uma probabilidade de acontecer. Porque tem muito aluno do ensino fundamental, do ensino médio, né, que tem a mente muito fraca, né, tá entrando na puberdade, tá ali na fase da adolescência, que se inspira num retardado de um moleque desses. E aí, não necessariamente que vai fazer isso na faculdade, mas pode começar a fazer isso quando entrar no ensino médio. Em escola pública, escola particular, né? Recortar algumas críticas de alguns professores, né? E manipular ali, como bem entender, e expor pro público. Que é isso que eles fazem, eles manipulam situações. Quer um outro exemplo de pessoa igual esse cara aí, igual esse moleque youtuber aí, esse Wilker? Lucas Pavanato. Lucas Pavanato tive a infelicidade, ou felicidade, seja o que for. Ele é bonito. É bonito, mas infelizmente tem as ideias meio distorcidas, né? Eu vi na Paulista, né? Foi um dia depois de 7 de setembro, foi no dia 8 que eu vi. Isso foi no domingo. Eu fui num evento aí místico, que sempre tá acontecendo, né? Lá na Paulista. E aí eu vi ele com uma imagem assim, né? De corpo inteiro do Bolsonaro, com a seguinte frase, assim, tava estampada: Bolsonaro foi o melhor presidente. Me prove o contrário. Eu sei que tava eu e um amigo meu. Eu lembro que ele nem entrevistou a gente, nem nada, né? Que ele gosta de ver a opinião do povo, né? Quanto que ele defende ali. São pessoas que gostam de passar vergonha, mas ele não é diferente também. Né? Ele gosta de debater com feminista, ele gosta de debater com pessoas que discordam no ponto direitista, conservador, fascista dele. Porque sim, ele é um fascista também, né? Cara, o Bolsonaro, infelizmente, depois que ele veio à presidência, ele assumiu a posição na presidência, o que eu venho percebendo é que pessoas, né, pessoas em geral, homens, mulheres, que já eram escrotas antes dele se tornar presidente, né, antes dele assumir o cargo da presidência, essas pessoas, elas passaram a ficar ainda mais escrotas do que já eram antes. E depois que o Lula passou a ser o nosso presidente, elas demonstraram, assim, sabe, indignação a ponto de quebrar aquelas coisas ali, ali em Brasília, né? Ali no Palácio. E além da indignação, sabe, inconformadas de outras pessoas partirem de outras visões políticas, outras percepções políticas, sabe?
É o caso desse rapaz que eu comentei aí, do Lucas Pavanato. Não só como o youtuber que eu comentei aqui, que gosta de refutar os professores, bem como o Pavanato, ele invade mesmo, se infiltra nas manifestações de esquerdista, para questionar o povo e também provocar e fazer ataques, né, a quem discorda das ideias distorcidas da cabeça dele. Eu lembro que eu vi um vídeo, o cara passando vergonha, assim, sabe? Passando, assim, um vexame daqueles que eram uma manifestação pró-aborto. E o cara defendendo que, não, como é que pode a mulher que passa por uma situação, né, de abuso, eu não vou falar aqui o nome, ter a ideia de abortar a criança, você acha que tem que abortar, então você acha que ela tem que fazer isso, essa assassina tem que fazer isso, né? Tava buscando aqui a maneira como ele falou, as palavras aqui, às vezes se perdem, tá? Eu, às vezes, não consigo lembrar as palavras, a palavra, o termo, os termos, enfim. Ele provocando a mulher e tudo mais, falando, meu. E tinha uma galera lá, eu lembro que tinha uma mulher que tava falando na frente dele, ele interrompendo direto, interrompendo. Falo, mano, o que esses caras têm na cabeça? Porque o cara, pensa bem, se o cara ele sai de onde que ele tava, no conforto da casa dele, né, se é feriado ou não, pra fazer um negócio desse, só pra gerar conteúdo, ainda que ele passe vergonha, vexame, apanhe, como acontece, apanha mesmo, viu? Apanha, e tem que apanhar, viu? Tem que apanhar, na minha opinião. Não sou a favor de violência, mas nesses casos tem que apanhar pra passar muito vexame, muito. Se ele faz um negócio desse, ele só prova que ele é um cara que não tem que fazer. Não basta ser uma pessoa que tem as ideias distorcidas. Tem uns pensamentos distorcidos, assim, sabe? Meio que desconexos da realidade, né? São pessoas que também não têm moral, sabe? Não tem empatia, não conseguem enxergar a situação do próximo, porque é uma coisa assim, sabe? Eu falo, meu, que babaca. São uns babacas, são uns bunda mole. É isso que eles são, uns bunda mole. Entendeu? E tem infelizmente, principalmente no caso desse rapaz, desse youtuber que eu comentei aí no início do vídeo, infelizmente tem muita gente que cai, né, manipulada, porque eles manipulam muita informação, já vou entrar nesse assunto, tá bom? Vamos com calma, que isso é um assunto um pouquinho mais sério. Não que os assuntos que eu trato aqui não sejam sérios, mas esse aqui, ele é polêmico. Então, assim, eles manipulam informações, né, uma massa gigantesca de cristãos, principalmente, né, de brasileiros, eles são muito convencidos, assim. Porque, convenhamos, gente, sejamos sinceros. O Brasil é uma nação, assim, o Brasil é um país onde ele estimula a desinformação, né? Ou seja, a falta de informação e a burrice. Então, infelizmente, muitas pessoas caem, são convencidas, manipuladas por conta que não buscam conhecimento, não buscam informação. Elas não se informam de maneira alguma. E assim, eu já adianto vocês que é importantíssimo vocês lerem, vocês se informarem, vocês se atualizarem. Não que eu seja uma pessoa que busca conhecimento atrás de conhecimento, mas eu gosto de ler, tá? Eu não sou aquela pessoa que lê livro atrás de livro, que, sei lá, tem pessoas que leem 50 livros por ano. Eu não sou esse tipo de pessoa. Mas pelo menos alguns livros eu leio por ano, né? Trabalhando ou não trabalhando, eu leio e eu tenho prazer nisso. Ainda que eu tenha dificuldades, encontro dificuldades por conta do toque, porque
algumas vezes meu cérebro simula coisas que não tem que fazer, induz eu, sabe, fazer coisas que não tem que fazer mesmo, né? Reler, né? Tudo mais. Quando não precisa reler, cismar com uma palavra, cismar com um parágrafo. Mas enfim, eu ainda insisto, porque é uma coisa que eu trago comigo, que eu curto. Eu gosto. Eu tenho prazer em fazer. Então, mas quanto à manipulação. No caso desse Lucas Pavanato, teve uma situação onde ele debateu com um rapaz, tá? Ali, um rapaz negro, e ele começou a cutucar, a provocar o cara, né? O cara deixou bem claro que não queria confusão, não ia bater nele, nem ia esquentar a cabeça com ele. Só que o que aconteceu? Ele manipulou uma situação onde ele responsabilizou o cara por ele ter rasgado um pedaço da camisa dele, né? Tava nesse local aqui, ó, como se fosse a minha. Pensa aqui, ó, na lateral, aqui, tá vendo? Nessa região. Então foi um pedaço, sabe? O cara não tomou murro, não tomou tapa, só tomou uma aguada na cara, um copo de água. Na real, isso daí não é, nem chega a ser agressão física, cara. Nem chega a ser agressão física. Só que o cara tava lá, cutucando, né? Ele até citou, ele falou, você acha que eu tenho medo de você porque você anda com o Mano Brown, né, que é o vocalista do Racionais MCs, né, eu não tenho medo de você não. Você não é homem, não? Você é bunda mole? E ir lá, provocando. Aconteceu isso, né? Só que na hora que o cara jogou um copo de água no Pavanato, ele virou uma fera, virou um monstro. Então você vê, né? Imagina só se fosse um murro. E nessa, vem uma galera, né? Uns homens segurarem, né? Ele. E aí, nesse momento, acabou rasgando a camiseta dele. Pode ver, né? Claro que no canal dele ele manipulou a situação. Como? Ele só mostrou até a parte onde o cara jogou um copo de água nele, né? E ele retirou a parte onde os caras seguraram ele. Onde ele ficou todo histérico e tudo mais, agiu histeria total. São narcisistas, são histriônicos, né? Se bobear até psicopata, né? Não duvido nem um pouco. Até as ideias meio fora do lugar. E aí, depois ele mostrou, né? A camiseta, um raso lá, e afirmando que o povo da esquerda é agressivo, que faz isso. E se você for ver o vídeo completo, tintim por tintim, detalhe por detalhe, você vê que o cara é totalmente agressivo. Aquela carinha doce, amigável dele, bonitinha, né? É só aparência. Sinto informar, mas só aparência, tá? Eu quase caí nesse golpe. É uma espécie de golpe, né? Mas eu resolvi ver por completo e aí eu falei, caraca. Então, o caso desse outro rapaz também, o Wilker Leão. Teve um dos vídeos que ele debateu com um professor, que ele acrescentou no título assim: me ofendeu e até ofendeu a minha mãe. A princípio, se você ver o título, né, você fica meio assim. Tem pessoas, cara, que acompanham o cara, nem chegaram a ver o vídeo, só viram o título e já taxaram o professor como um otário, um filho da puta. Eu vi o vídeo completo e posso afirmar pra vocês que não, ele não ofendeu a mãe dele. Na verdade, o que aconteceu foi que ele comparou, ele, né, tipo assim, ele fez a seguinte simulação. Ele comparou, né, o rapaz, o youtuber,
como se fosse um aluno ali de ensino básico, ensino fundamental, onde ele estava tumultuando e ele teria que chamar a mãe dele para conversar. Só isso. O básico do básico. Então, tem pessoas que caem na lábia desses filhos da puta, desses merda. E, então, é ruim porque eles manipulam muitas informações, entendeu? Seja em vídeo, seja em título, seja em corte, seja em afirmação, sabe? Uma perspectiva que eles têm, que eles defendem. E muitas pessoas caem, entende? E dão ibope. Então, assim, vou reforçar de novo a você que você precisa ler, que você precisa buscar informação. O conhecimento nunca é demais. Nunca é demais. Presta atenção. Os prazeres mundanos, eles podem ser demais. Até beber água pode ser demais. E sim, pode ser demais, porque eu já passei mal, já bebendo muita água já. Né? Porque eu tava com dor e tudo mais, eu vomitei só líquido. E era só água. Aconteceu 2 vezes, só esse ano. Eu tava com uma cólica na quedas e eu não suporto, não aguento. Considerações finais. Então, estes moleques, né? Essa turminha de fascistas aí, time fascista, né? Que são fascistas, gente. Não adianta. Você pode perceber. Todos esses 2 que eu falei aqui, entre tantos outros, Pablo Marques, Nicolas Ferreira, Bolsonaro, todos eles, deve ter um outro que eu não comentei aqui, todos eles são fascistas. Por quê? Porque o dilema fascista, o discurso típico fascista consiste em Deus, pátria, família. Eu não sei se vocês se recordam, quando o Bolsonaro se candidatou, ele frequentemente repetia, ele enfatizava esses 3 elementos, Deus, pátria, família, só que em outro contexto, só que ele não incluía a família, tá? Ele vinha com uma frase do tipo, um discurso breve envolvendo só a pátria e Deus, que era Deus acima de tudo, não, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, né? Com certeza quem tem a memória boa vai se recordar, né? Independente se é direitista, se é esquerdista, né? Ou que não tem uma posição política, né? Então, são pessoas que só enxergam o lado delas, infelizmente, e não é assim que funciona, né? É só você enxergar a sua perspectiva. Porque, tem várias pessoas no mundo, não é só você que tem e defende o seu lado político, obviamente, né? Claro, tem direitistas que não necessariamente são fascistas, tá? Eu não coloco todos no mesmo saco. Tem direitistas que dá pra trocar uma ideia, dá pra você bater um papo, dá pra você ter uma prosa ali, sabe, amigável, sem o cara ficar te interrompendo, sem o cara tentar te enfiar goela abaixo que não entender que é assim, assim, assado, como o Wilker, o Lucas Pavanato, o Nicolas Ferreira fazem com algumas pessoas, né? Não, igreja. Cara, na minha concepção e na concepção de várias pessoas, assim, principalmente pessoas que refletem,
Não se deve misturar religião com política. Essa dupla aí não deve casar. Então você vê que o fascismo ele já cai por terra justamente por conta disso. Porque essa dupla não deve casar. Não faz sentido. Uma coisa é você ter ali, você cristão, você católico, budista, né? Enfim, agnóstico. Você carregar os seus princípios e valores conservadores, né? Envolvendo a sua crença, ou talvez não. Outra coisa é você envolver a sua crença com um lado político. Não faz sentido. Não faz sentido mesmo, tá? O que faz sentido pra mim é você enraizar, você englobar os seus valores éticos, morais, né? Com a crença que você carrega consigo, que você defende piamente, tá? Agora, de resto, não, nem cola, tá bom? Tive que pensar muito para fazer esse vídeo, né? Então, assim, eu espero que você tenha compreendido o que eu falei aqui. Eu simpatizei muito com o professor, né? Ele lembra um antigo colega meu, né? E uma coisa que ele falou que faz total sentido para todo fascista direitista, né, de extrema direita, todo esquerdista é comunista, é feminista. Eles são muito radicais, né? Eles são muito extremistas, infelizmente. Para uma infelicidade, eles são muito extremistas, o que não devia ser. E muito intolerantes também, né? Não muito diferente dos cristãos que tentam enfiar a goela abaixo versículos bíblicos, sabe? Os princípios, fundamentos enraizados, englobados ali no cristianismo, na Bíblia, né? Na crença cristã, enfim. Deu pra entender, né? Simpatizei também com os alunos que ridicularizaram. Tem que ridicularizar, a gente tem que tirar um barato de um cara desse. Os alunos ali, colegas de classe do Wilker, né? E é basicamente isso. Curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal e me segue lá no Instagram, beleza? Vou ficando por aqui. Já deu, esse vídeo tá gigantesco. Fazia tempo que eu não produzia um vídeo tão longo, mas eu senti que eu devia fazer, tá bom? Se você concorda ou não concorda comigo, independente. Comenta, tá bom? E se inscreve no canal, tá bom? Tchau, tchau.